Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver alguns dias de uso com o Redmi 9A. Esse aparelhinho aqui que custa muito barato, mas ele tem os seus pontos positivos e eu vou contar um pouquinho mais da minha experiência durante esses dias que eu estou utilizando ele e falar também um probleminha que eu tive com ele para você que está a fim de comprar ele e caso você tenha esse problema, possa resolver facilmente sem muitas dores de cabeça. Mas nós vamos conferir isso logo depois da vinheta. E antes da gente falar um pouquinho sobre o Redmi 9A, eu tenho que te lembrar de deixar seu like e se inscrever aqui embaixo, caso você goste do conteúdo, é claro. E se quiser entrar no grupo de ofertas do canal, o link vai estar aqui na descrição para você dar uma economizada. E se quiser comprar o Redmi 9A depois desse vídeo, ele for o suficiente para você e algo que você está procurando, tem link na descrição da Amazon Brasil. É bem confiável pagar por lá, comprar na verdade, né? E lá você não paga taxa e parcela em até 10 vezes sem juros. Então, só dá uma olhadinha aqui, talvez o preço esteja até melhor do que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, porque varia bastante por conta do dólar. O Redmi 9A é o smartphone mais barato da Xiaomi de 2020. Ele está sendo vendido aí por $90 em média lá na China. Quando vem para cá, a gente sabe que o valor muda totalmente. Eu até anotei aqui o valor que ele está lá no AliExpress, que é comprando diretamente da China, e o quanto ele está na Amazon. Ó, lá no AliExpress, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 570 o aparelho em si, com frete grátis. Aqui na Amazon Brasil, está por volta de 880 a R$ 900. Essa é a média de valor deles, tá? Se a gente for ver, se você comprar do AliExpress e tomar a taxa do governo, vai sair quase a mesma coisa. Sai um pouco mais barato, mas fica bem próximo os valores. E levando em consideração o preço do Redmi 9A, o acabamento dele, que nós podemos ver aqui na parte de trás, é totalmente em plástico com apenas uma câmera e o flash na traseira. E na frente nós temos uma telinha IPS. E a tela dele é resolução HD+, tá? Em construção geral, quando você pega o aparelho assim, ele é muito bem construído, mesmo sendo de plástico. Você pega ele, não é um aparelho mole, não é um aparelho que entorta na sua mão, e é um aparelho que encaixa muito bem. Ele não vem capinha na caixa, tá? De primeiro momento não vem, você vai ter que comprar uma, e película também não vem. Por ser o aparelho mais barato da Xiaomi, eu acho que está dentro dos padrões, tá? Diferente de outras empresas que estão vendendo smartphones de R$ 1.800, R$ 1.500 e não vem nenhuma capinha. Aí eu já acho errado, porque a capa é muito barata, é coisa de 5, 10 reais, isso para produção, né? E já em bateria nós temos 5.000 mAh de capacidade. Ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento com um processador Helio G25, que é o mais básico dessa linha. Falando já de especificação, nós temos o resumo geral dela, vamos passar para o desempenho, tá? De desempenho, eu tive um probleminha com o Redmi 9A nos meus primeiros dias, tá? Eu peguei ele, instalei tudo, fiz as configurações e eu senti muita lentidão no aparelho e falei, nossa, tá com algum problema. Aí eu fui atrás de saber com outras pessoas que também tinham pego o Redmi 9A para testar e também estavam com esse problema. Passa dia, você pode ver que até eu demorei para fazer esse vídeo e falar um pouco mais sobre o Redmi 9A até dar uma melhorada e eu passar a minha opinião para você. E resolveu, mas eu tive que fazer uma formatação no aparelho. A Xiaomi ela lançou uma atualização de segurança, mas não resolveu o problema. Eu formatei o aparelho e o aparelho voltou a funcionar normalmente. E o que estava dando de problema era a memória interna dele, estava com uma escrita muito baixa, porque a memória ela escreve e lê dentro dela. Então a escrita, que é quando você está gravando dados dentro dela, estava muito ruim. Eu até fiz um vídeo aqui explicando no canal, falando sobre isso, para você ficar ligado sobre o Redmi 9A se você tiver esse problema. Se tiver com esse problema, faz a formatação e vê se resolve. Foi coisa besta, mas resolveu. Eu demorei um pouco para fazer porque eu achei que não seria esse problema. Falando de desempenho novamente, ele tá com um desempenho bem legal. Em jogos ele consegue rodar os games de maneira ok, não vai conseguir rodar nada acima do médio. Ele roda alguns no médio, maioria nos baixos, mas consegue rodar os seus joguinhos ali tranquilamente, tá? Em multitarefa, durante o uso básico de smartphone, ele se dá bem, tem hora que ele demora um pouquinho para carregar algumas coisas, mas aí eu acho que é a otimização da MIUI 12 que não está muito boa, porque acabou de lançar e sempre quando a Xiaomi ela lança um sistema operacional novo, uma versão nova, sempre vem cheio de probleminhas. Então, aguarda um pouquinho aí que vai dar uma melhorada, acredito eu, mas lembrando, ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Esses 2 GB de RAM é muito pouco. Se você precisa de um uso um pouco mais, digamos, sofisticado, que você usa bastante aplicativo,
provavelmente você vai passar nervoso com o Redmi 9A. O desempenho dele é intuitivo para quem usa o WhatsApp e quer ver uma coisinha ou outra básica, nada além disso, tá? Em questão de bateria, a bateria dele dura muito, tá? Se você está precisando de um smartphone com bateria, que vai durar bastante, com esses 5.000 mAh aqui você vai conseguir 1 dia e meio de bateria tranquilo. Se você for um usuário muito hard, você vai ter 1 dia de bateria ali tranquilamente até chegar à noite na sua casa. Mas não fique muito esperançoso, tá? É uma bateria ok, mas você consegue assim usar bastante ela. Claro que o processador ajuda nisso, porque ele já tem um consumo muito baixo, e a bateria, ela se dá bem nesse quesito. Eu achei que está bem dentro dos padrões dos 5.000 mAh e até um pouco melhor. Falando um pouquinho da tela do Redmi 9A, nós temos uma tela IPS com resolução HD+, tá? Ela tem poucas bordas, na minha opinião, levando em consideração o preço do aparelho, ó, dá uma olhada. Tem pouquíssimas bordas e a única coisa que eu achei ruim nessa tela é a luminosidade. Aqui para vocês não estava no máximo, mas esse é o máximo de luminosidade que ela suporta, tá? Normalmente, quando o smartphone ele tem uma luminosidade um pouco maior, vocês veem aí na tela um pouco estourado e nem chega a acontecer nisso. Aqui, para informações, vocês têm 400 nits de luminosidade. Se você conhece essa informação, tranquilo. Normalmente os smartphones intermediários vêm com 500 a 600 nits. Nesse daqui é 400, que a luminosidade é um pouco mais baixa, tá? A tela não é ruim, tem um tempo de resposta legal. A qualidade dela é boa da imagem, tá? Você não consegue ficar vendo pixel, a não ser que você chegue bem pertinho da tela. Então assim, o único ponto negativo dessa tela é a questão da luminosidade, porque a resolução não dá para reclamar, ainda mais pelo preço do aparelho, é HD e não tem como colocar um Full HD num aparelho desse, até mesmo por conta do processador. E agora vamos falar um pouquinho das câmeras, né? Ele tem apenas uma câmera traseira e uma câmera frontal. Na minha opinião, são câmeras bem bacanas pelo preço do aparelho. Eu tirei algumas fotos, vou deixar passando para vocês verem. E eu me impressionei um pouco pela qualidade, porque por ser um aparelho muito barato, as câmeras estão bem boas durante o dia. Se você for tirar fotos à noite, você vai ver que cai drasticamente a qualidade, mas ainda assim, pelo preço do aparelho, não dá para reclamar, tá? Não temos câmera na parte de trás auxiliares e não temos sensor de digitais no Redmi 9A. Infelizmente, é um preço que se paga por você estar pagando bem mais barato pelo aparelho. E se você gosta do sensor de digitais, nós temos o desbloqueio facial. Ele não é tão seguro quanto o de digitais, mas se você não gosta de ficar digitando a senha na tela, funciona bem tranquilo, tá? Então não precisa ficar preocupado com isso. Ele tem outros métodos de desbloqueio, então não precisa se preocupar. A entrada dele na parte de baixo é micro USB ainda, tá? Infelizmente. E nós não temos o infravermelho para você controlar o seu ar-condicionado ou coisa do tipo. Não dá para pedir isso nessa faixa de preço. Eu tô achando que tá bem legalzinho o aparelho e eu só colocaria um sensor de digitais nesse aparelho aqui, nesse valor que ele é vendido. Mas aí nós já temos o Redmi 9C, que é o irmão um pouquinho mais velho, que traz algumas coisas, que eu vou trazer um comparativo aqui no canal, se já não saiu, sobre esse aparelho e o Redmi 9A, beleza? De primeiro momento, resumão, o aparelho tá bem legal, tá faltando um pouco de otimização na MIUI 12, mas pela proposta do aparelho, tá muito bacana. Ele é muito barato, não dá para pedir demais, mas pelo que ele entrega, que é o uso básico, ele se sai muito bem, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar o Redmi 9A, vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e espero ter te ajudado e entra no grupo do WhatsApp, belezinha? Muito obrigado e tchau!